Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre os 5 personagens novos que vieram nessa última atualização do dia 19. Fazer uma análise individual de cada um deles, como eles podem impactar no metagame, se eu acho que eles lançaram forte, lançou balanceado, se lançou fraco. E vamos ver se eles proporcionam alguma coisa única, né, que não existe no jogo ainda. Então o primeiro personagem é o Black Zetsu. Vale destacar aqui que antes o Zetsu ele era um personagem por si só, e agora eles dividiram, né? O Zetsu antigo virou o White Zetsu, que ficou com todas as skills do anterior, né? E tem o Black Zetsu, que é a segunda metade dele, que tem essas skills novas, né? Beleza, vamos analisar as skills. Primeira skill, Body Coating. Black Zetsu dá alvo em um inimigo até o Black Zetsu morrer, né? Então é uma skill permanente, né? Até ele morrer. Beleza. Cada vez que aquele inimigo usar uma nova habilidade, qualquer skill, né? Então não precisa ser ofensiva. Interessante. Eles vão ter as suas skills não strategic stunadas por um turno. Beleza. E a skill que eles usaram vai substituir o Body Coating por um turno. Essa skill não pode ser refletida, né? Ela pode ser counterada, mas não pode ser refletida. Beleza, é uma skill custosa, né? Um Taijutsu, um Genjutsu e um chakra aleatório, um random. Então, cara, é uma marcação, assim, digamos, né? Óbvio que quanto mais cedo no jogo tu conseguir usar ela, melhor. Porém, por ela depender de duas energias específicas, né? E uma aleatória, ela é bem custosa, né? Então, no máximo, no padrão, né? Tu usaria essa skill no segundo turno, considerando que tu não começou, né? Então tu foi segundo, tem 3 energias, tu iria guardar pelo menos 2. No próximo tu já teria a combinação, né? Muito provavelmente já teria a combinação para usar o Body Coaching. É uma skill que por si só ela não faz nada diretamente, né? Mas aí tu vai minar um adversário toda vez que ele usar uma skill, ele vai ter que pagar o preço, né, de ser stunado no próximo turno. E ele vai te dar essa skill, né? Ele vai dar a skill que ele usou por um turno. Então tem que ser algo muito bem pensado, né? Ele não pode só simplesmente sair usando. É uma skill interessante, né? Meio gimmick, meio nova, assim, de certa forma, né? Mas que faz sentido com a temática do Zetsu, né? Dele possuir o corpo do inimigo e tudo mais, né? Do Black Zetsu em específico. Então é uma skill que faz sentido pro personagem. Achei, cara, balanceado pra forte, assim. Interessante. A segunda skill dele já é uma skill mais padrão Naruto Arena atual, né? Uma energia, não tem cooldown. Ok. Custom Bloodline, Black Zetsu dá 20 de dano perfurante ao inimigo e stuna todas as suas skills não estratégicas por um turno. Beleza, o único problema que eu vejo aqui é que não tem cooldown, né? Então pode entrar naquele cenário de spamação. Porém, o cara pode usar Strategic, então ele poderia ficar invulnerável para tentar contornar isso, né? E conseguir jogar. Mas ainda assim, né? Talvez um cooldown de 1. É que aqui é a única skill de ataque dele, né? Pelo que parece, então se ela tivesse o cooldown de 1, acho que iria ficar muito parecido com o outro Zetsu e iria dar pouco damage output para ele, né? Ele iria depender muito da skill que ele copia, e se o cara não usar nada, para ele não copiar nada, ele não iria conseguir ser um atacante, né? Terceira skill, Event Recording. Interessante. Custa 1 random. Strategic. Black Zetsu dá alvo nele e nos seus aliados. Por um turno eles vão ter 10 pontos de redução de dano e vão ignorar todos os efeitos ofensivos que não sejam dano. Essa skill é invisível. Então interessante, né? Protege de stun, protege de chakra drain, protege de aquelas skills que fazem tu dar menos dano, né? Diminuem teu dano. Cara, interessante, hein? Por ser uma skill invisível, né? A utilização dela normalmente vai expressar bastante skill. E é justo, né? Acho que 10 pontos de damage reduction é o limite que eles poderiam dar, né? Por uma skill que custa um random. E é interessante, cara. Acho que bota um elemento de habilidade nele ainda. E a quarta skill dele é a skill de vulnerabilidade padrão, né? Um random, cooldown de 4 turnos. É isso aí. Ficou interessante, cara. Eu acho que, sinceramente, eu acho que ele está balanceado. Perfeitamente balanceado, possivelmente, tá? Ele por si só, né? Tem que ver em quais os times que ele será colocado. Vamos pro segundo personagem, que é o Edo Tensei Hoshi,
que veio faz pouco tempo, a versão normal dele, o Roshi, né? E agora já temos aí a Edo Tensei. Vamos ver se vai seguir o padrão da outra ou vai mudar. Pelo visto, vai ser um pouquinho diferente, né? Então vamos lá. A primeira skill dele usa Taijutsu. Então ele não é mais um... Ele não é que nem o original dele, que é uma personagem exclusivamente de Bloodline. Um Taijutsu, não tem cooldown. Edo Tensei dá 5 de dano Affliction para um inimigo a cada turno permanentemente. Por 2 turnos, as skills Affliction desse inimigo serão stunadas. Então o cara não vai poder usar Affliction e ele vai levar 5 a cada turno, né? É importante citar que a cada turno é diferente de por turno, né? Vamos explicar a forma padrão, tipo, sei lá, se fosse só 5 de Affliction, ele iria levar 5 de Affliction quando tu passar a vez, né? Quando tu passar a vez. Agora, quando é each turn, quando é cada turno, é quando ele passa o turno, ele leva 5. Quando tu passa o turno, ele leva mais 5, né? Então, tem essas implicações, né? E é diferente de ser 10 de dano no teu turno por ser 5 a cada, porque tem várias skills que aumentam o dano Affliction que tu leva, né? Então, dessa forma, tu consegue potencializar muito mais esse 5 de dano splitado. Segunda skill dele também é Affliction, Flower Fruit Mountain. Edo Tensei dá alvo em todos os inimigos. Eles irão levar 15 de dano Affliction no final do turno deles, no final do próximo turno, né? Por um turno, as suas skills de dano Affliction vão dar 10 de dano a menos. Ok? Então só as Affliction vão dar 10 de danos a menos. E se eles usarem uma nova skill, eles vão permanentemente tomar 5 de dano adicional da Scorching Armored Fist, que é a primeira skill dele. Esse efeito estaca e essa skill é invisível, né? Então é um anti-affliction, né? Aparentemente, ele aplica affliction e ele é um personagem anti-affliction. Custa um Bloodline e um Random, então é relativamente caro, porém é uma skill em área, né? 15 de dano em todo mundo, por 2 energias é ok, porém tem 2 efeitos adicionais, né? Extras. Só nesse ponto aqui, excelente contra times de affliction, né? Excelente contra ele mesmo também, que é muito estranho. Terceira skill, Son Goku Awakening. Parece, digamos, a skill mais forte dele, né? Edo Tensei remove todas as afflictions ofensivas de um aliado e concede a ele 30 de defesa destrutível por 4 turnos. Ok? Edo Tensei Roshi também remove todas as aflições ofensivas nele e concede 30 de defesa destrutível por 4 turnos. Beleza, uma skill de alto impacto, também anti-affliction, né? Remove a affliction dele mesmo e de um personagem aliado. Interessante. Por 4 turnos, essa skill se torna Devour, depois de ser utilizada. Vamos só cobrir aqui a invulnerabilidade dele padrão, um random, cooldown de 4. Strategic, né? Devour, 2 energias aleatórias, cooldown de 1. Roshi dá 25 de dano ao inimigo, que vai tomar 5 de Affliction Damage a cada turno, permanentemente. Essa skill estaca. Então é outra skill que dá dano Affliction, né? 5 each turn. É interessante, né, cara? Ele é um personagem que basicamente, ele exclusivamente dá dano Affliction, né? Esse dano aqui é normal, mas o outro é Affliction. Aqui é Affliction. E ele também é anti-Affliction, né? Então assim, cara, eu consigo ver que a utilização dele está ligado diretamente com o meta, né? Se tivermos um meta de dano Affliction, time full Affliction, ele é um personagem que countera muito bem, né? Já existe, de certa forma, um counter específico de dano Affliction, que é o Kankuro, né? O Kankuro Shippuden, que tem aquela skill que protege por 2 aleatórias, né? Protege o time inteiro dele de dano Affliction por 3 turnos. Porém aqui tu tem uma opção, digamos, um pouco mais poderosa, uma opção que tu pode usar depois, né? Tu remove Affliction e dá Destructible Defense. Apesar que Destructible Defense contra time de Affliction não faz tanta diferença, né? Mas aqui acho que eles fizeram para que tu consiga usar ela sem depender de ser um counter, né? Sem estar muito preso à ideia de ser um dano Affliction, né? Então é isso aí. Vamos para o próximo personagem na lista aqui, é o Edo Tensei Han. Han também é um personagem que veio junto com o Rush. Agora a gente ganha a versão Edo Tensei dele. Cara, já me parece bem similar. Vou até abrir de novo aqui, hein? Bem similar ao Roshi, né? Os custos das skills, tudo. Ó. Verde, Bloodline Random, verde, Bloodline. Parecido, hein? Parece que segue o mesmo padrão. Vamos lá. Primeira skill custa um Taijutsu, não tem cooldown. Edo Tensei Han dá 20 de dano ao inimigo. Por um turno, as counters skills desse inimigo vão durar um turno a menos.
Essa skill dá 5 de dano adicional permanentemente. É uma skill que stack. Então é aquelas skills que tu vai dando build up, né, durante o jogo. Tu basicamente vai querer spamá-la sempre, né? Não tem cooldown. Lembra bastante o Gecko aqui, né? Só que ela tem esse efeito extra que os counters usados por aquele inimigo vão durar um turno a menos, né? A maioria dos counters do jogo dura somente um turno. Então efetivamente tu vai estar desabilitando o counter do inimigo. Bom, o dano que vai buildando, Taijutsu. Não é nada novo, né? Tirando essa parte do counter, mas interessante. Segunda skill, um Bloodline e um Random, tem cooldown de 1. 20 de dano em todos os inimigos e faz com que eles ignorem todos os efeitos de ajuda, né? Helpful, counters e reflections neles por um turno. Essa skill não pode ser counterada ou refletida. Essa parte é bem importante, né? Então é um jeito absoluto de tu fazer com que todos os inimigos, desde que eles já não estejam invulneráveis, né? Não possam usar counters e reflections, né, neles mesmos. Então, forte. 20 de dano é uma quantia boa, né, para uma skill de dano em área que usa uma energia específica e uma aleatória. E é isso, né. Skill interessante, já deu pra ver que a temática dele é anti-counter, né. Anti-counter, anti-counter, anti-reflection até, né. E agora nós vamos pra terceira skill aqui, que é o Coco Awakening. Ele tem Serran, dá alvo nos seus aliados por 4 turnos toda vez que eles usarem uma nova skill. O Han vai ganhar 10 de defesa destrutível permanente, né? Esse efeito estaca. Então é uma skill para ele proteger ele mesmo, né? Tem um pouco da temática com o personagem, né? E é isso. Depois ele tem a skill que substitui essa skill, né? Por 4 turnos. Horn Breaking, custa 2 random, cooldown de 1. 30 de dano perfurante ao inimigo, por 2 turnos, eles vão ficar incapazes de usar skills com counter ou reflection. Isso é tratado como se fosse um stun, né? É um mini stun, um stun específico. Essa skill não pode ser counterada nem refletida. A invulnerabilidade dele é a invulnerabilidade padrão, né? Então assim, a temática do Roche era anti-affliction e a temática dele é anti-counters, né? Pega um pouco de reflection, né? Pega a reflection aqui também, mas principalmente anti-counters. Ele é um anti-counter em que as skills dele não podem ser counteradas ou refletidas, então é bem forte. Toda vez que counter tiver proeminente, né, majoritariamente presente no meta, eu acho que ele vai ter um espaço, né. Uma pena que ele lançou um pouco atrasado, né, no nerf do Itachi, né, porque no patch do Edo Tensei Itachi ele iria fazer muito sucesso com certeza, né, cara. Essas skills aqui que não podem ser counteradas e não deixa o cara counterar. Definitivamente muito, muito forte, então assim, ele parece bom de forma isolada, mas num meta de counter ele parece excepcional, ele parece tipo muito bom mesmo, né? Tem que ver como é que vão fazer esse balanceamento, né? Porque dependendo do meta, eu acho que ele pode aparentar ser muito mais forte do que ele realmente é. Mas de certa forma me pareceu um personagem forte. Quarto personagem, Edo Tensei Madara, interessante. 8 skills já, né? Skill pra caramba, velho. Então dá pra ver que vai ter alternância, né? Skills alternativas. Primeira skill dele é Eternal Mangekyo Sharingan. Ele tem Tensei Madara, se torna invulnerável a todo dano físico e de energia por um turno, né? Então ele se torna invulnerável, skills de Physical Energy por um turno. Pelo resto do jogo, o Tensei Madara vai ganhar 5 pontos de Unpierceable Damage Reduction. Interessante, né? Ser Unpierceable. Essa skill se torna Great Fire Annihilation permanentemente após ser utilizada. Essa skill não pode ser removida. Então tu usa uma vez, tu pega a versão alternativa, ganha os seus Unpierceable Damage Reduction, e daí tu ganha acesso a uma skill de ataque, né? Rinnegan. Madara se torna invulnerável a skills Physical e Energy por um turno, até aqui igual. Ele vai ganhar... Opa, interessante. Pelo resto do jogo, ele vai dar 5 de dano Affliction para cada inimigo que usar uma skill nele, tudo bem? Essa skill se torna Tenga Shinsei permanentemente após ser utilizada. Essa skill não pode ser removida. Então aqui ele vai dar Affliction em quem usar a skill nele, e aqui ele ganha Unpierceable Damage Reduction. Interessante. As duas skills são valor random, né? Então tu vai poder usar, se tu quiser, nos 2 primeiros turnos do jogo, pra já deixar o teu Madara setupado, né? Susanoo, também uma skill de setup, né? Edo Tensei Madara se torna invulnerável a dano físico e energy por um turno. Pelo resto do jogo, o Edo Tensei Madara vai ganhar 5 pontos de defesa destrutível permanente a cada turno. Essa skill se torna Yasaka Magatama permanentemente após ser utilizada. A skill também não pode ser removida. Beleza.
A quarta skill dele também segue o padrão, então ele é bem no padrão de ser auto-manutenção, mas olha quanto setup tu tem que dar, né? Normalmente não vai dar tempo de tu usar tudo isso, então tu vai ter que escolher, dependendo da matchup, qual setup que vai te favorecer mais, né? E qual ataque, né, que tu vai precisar. Hashirama Cells. Células do Hashirama. Madara se torna invulnerável, Physical e Energy, igual às outras. Então ele tem um efeito de proteção, né, autoproteção interessante para a maioria das skills do jogo. Né? Só vai passar no geral Strategic, Mental, Affliction. Né? Pelo resto do jogo, o Tensei Madara vai se curar 5 de vida a cada turno. Essa skill se torna Word of Trees, permanentemente após ser utilizada e também não pode ser removida. Vamos agora para as variações delas, né, que são skills de ataque, basicamente na mesma posição aqui. Né? A Great Fire ela dá 10 de dano Affliction a todos os inimigos por 2 turnos, então distribui 20. Se o Rinnegan estiver ativo, então ele ganha efeito extra pela outra skill, né, também ele estar ativa. Então Tensei Madara, tá. Se o Rinnegan estiver ativo por 2 turnos, qualquer inimigo que dar alvo no Tensei Madara com uma nova skill for 2 turns, any member of Tensei Madara teams the target enemy of the vector. Ah, tá, que dá alvo nos inimigos, né? Então quem do time dele bater em inimigo que tiver marcado com isso vai se tornar invulnerável por um turno para skill da mesma classe da skill que ele utilizou, né? Pouquinho convoluted, mas tudo bem. Essa skill ignora invulnerabilidade. Então, basicamente, tu vai poder usar no time inteiro do cara, né? E termina quando o Edo Tensei Madara morrer. Então é isso, né? Tu vai deixar os inimigos marcados. Quando os teus aliados baterem neles, por exemplo, com uma skill physical, ele fica invulnerável à skill physical por um turno. Se for energy, a mesma coisa, né? Fica invulnerável à skill energy. Tudo bem. Tenga Shinsei, parece a skill de big impact, a skill de grande impacto dele, né? Uma vermelha, uma verde e uma azul de energia. Madara dá 50 de dano ao inimigo. Depois de 3 turnos, esse inimigo vai tomar outros 50 de dano, né? Então ele daria 100-0, né? Se o dano passar limpo. Então 100-0 sozinho, porém com delay de 3 turnos, né? Se o Susanoo estiver ativo, esse inimigo vai ficar incapaz de reduzir dano ou se tornar invulnerável. E o Edo Tensei Madara vai ignorar efeitos de stun durante a duração dessa skill, né? Portanto, 3 turnos. Essa skill termina se o Madara morrer, né? Então, se o Madara morrer, não vai aplicar essa segunda parte dos 50 de dano. Yasaka Magatama, um Bloodline e um Random. Madara dá 30 de dano perfurante ao inimigo e ganha 15 pontos de defesa destrutiva permanente. Se Hashirama Cells estiver ativo, então essa skill vai fazer com que o inimigo ignore todos os efeitos helpful antes de passar o dano, né? Então ele vai ignorar defesa destrutiva, redução de dano e tudo mais. E esses 30 aqui vão passar limpo, né? Apesar que já tem piercing, né? Então seria exclusivamente para defesa destrutível ou efeitos de counter, né? Ele vai ignorar qualquer tipo de efeito de ajuda. Tudo bem? E para fechar, Native Word of Trees. Nativity of Word of Trees. Edo Tensei Madara dá 5 de dano a todos os inimigos por 4 turnos. Durante esse tempo, os aliados do Madara vão ignorar Drain e Removal de Energy. Ok, né? Então não vai poder remover nem sugar a energia, né, de ninguém. Se o Eterna Mangekyo Sharingan estiver ativo, Madara também vai ganhar uma energia vermelha e será curado por 10 de vida a cada turno, pelos 4 turnos. Essa skill termina se o Madara morrer. Cara, interessante, hein? Então ele... Só que ele depende de pelo menos 2 setup pra buffar uma skill, né? Mas essa aqui ficou muito boa, hein, cara. Mais geração de energia vermelha, né? Parece a energia mais segura de todas para se gerar, né? Visto que mais personagens agora tem essa geração de energia vermelha. Mas... e daí já setupa essa outra skill dele, né? Então tem sinergia própria. Interessante, cara. Meio convoluted, tipo assim, tu vai ter que entender muito bem ele quando tu estiver jogando contra ele, né? Porque muita coisa tá acontecendo e dependendo do que tiver ligado, ele tem a skill de ataque, tem o efeito extra da skill de ataque, né? Todas elas têm um efeito secundário. Então tem que estar muito ligado, né? Tem que estar bem focado no jogo quando tu estiver jogando contra o Edo Tensei Madara, porque vai ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito 5 pontos aqui, 5 de cura aqui, 5 de defesa permanente aqui, invulnerabilidade, né? Bastante coisa acontecendo. Geração de energia, mais cura. Então interessante, um personagem que eu acho que exige brain power, né? Tanto para tu jogar com ele quanto para tu jogar contra, mas me pareceu interessante, muitas árvores de tomada de decisão, né? Então, me parece bom pra tu conseguir expressar tua skill, né? Vamos aí pro último personagem, né? Após essa maratona aí do Edo Tensei Madara, 8 skills.
Uchiha Obito, Shippuden, né? Com o Sharingan e o Rinnegan. Normalmente ele segue o padrão, né? Ter um ataque de Kamui, ignorar a vulnerabilidade e tudo mais, ser intangível, né? Vamos ver o que eles prepararam aqui. Primeira skill mental, tem cooldown de 2, custa um Genjutsu e um random. Obito dá 25 de dano ao inimigo e stuna ele por um turno, né? Então, stun completo e total. Botaram um cooldown de 2, né? Pra não ficar quebrado, eu achei interessante. Por um turno, o Uchiha Obito, as outras skills do Uchiha Obito, exceto a intangibilidade, né? Vão stunar os seus alvos por um turno. Então ele stuna completamente aqui. E se ele usar uma dessas outras duas skills, elas também vão stunar por completo, né? Então, beleza. Já furou um pouco aquilo que eu falei do cooldown ali, né? Mas pelo menos todas elas têm alto custo, né? De 2 energias. Blast Wave Void Dance, o Uchiha Obito dá 25 de dano normal e 10 de dano Affliction em um inimigo. Por um turno, o Uchiha Obito, as outras skills, tirando intangibilidade, vão dar 10 de dano Affliction para os seus alvos, né? Ok? Então ele vai dar 10 de dano Affliction extra, né? Qualquer outra skill. Would Release Roots. O Uchiha Obito dá 25 de dano ao inimigo e remove uma energia aleatória deles. Por um turno, as outras skills de Obito, tirando a de vulnerabilidade, vai remover uma energia aleatória dos seus alvos, né? Então, basicamente, elas fornecem para a próxima skill o efeito secundário delas, né? Aqui tu dá 25 de dano e stuna. Então, a tua próxima skill vai ganhar o stun. Aqui tu dá 25 de dano e 10 de dano Affliction. Então a tua próxima skill vai ganhar o 10 de dano Affliction. E aqui tu dá 25 de dano e remove uma energia. Então a tua próxima skill remove uma energia aleatória. Lembra um pouco o Kankuro, né? O último Kankuro que saiu, que uma skill vai fortalecendo a outra, né? Vai fazendo com que ela custe menos, né? Aqui ela vai fazendo com que ela ganhe o efeito secundário da skill anterior, né? Interessante. E só que é por um turno, né? Então ele segue o lance do fluxo, que basicamente todo turno tu vai ter que ficar usando uma skill para tu poder tirar o proveito máximo, né, de uma das outras. Com certeza tu vai querer intercalar muito, né, com a Kamui Dimension, porque deve ser muito stun, né, que tu vai poder distribuir. E aqui tu remove energia, né. Aqui o Dano Affliction é a parte menos interessante, né, sendo bem sincero, mas aqui tu vai intercalar entre remover energia, pensa bem, né, digamos que tu abre com Kamui Dimension, tu vai dar 25 de dano e stunar. Aqui tu vai dar 25 de dano, remover uma energia e stunar. E aqui, de novo, tu vai dar 25 de dano, stunar e remover uma energia. Então, tu intercalar entre elas vai ser muito bom, apesar que tem o cooldown de 2, né? Então, num turno tu vai usar essa, vai voltar, tu vai usar essa. Quando voltar, tu ainda não pode usar essa aqui, né? Ou tu já pode usar. Tu usa, volta pra ti. Então, pelo menos eles balancearam nesse aspecto, né? Vamos ver a skill de invulnerabilidade dele, que parece ser um pouco diferente. Primeira parte padrão, né? Faz com que ele fique invulnerável por um turno. Porém, no próximo turno, quando ele usar as outras skills, vão fazer com que ele fique invulnerável, né? Então, de novo, no lance do fluxo, ele ganha uma invulnerabilidade aqui. E no próximo turno, se ele usar uma skill, ele ganha o efeito de ficar invulnerável. Então, bem interessante, né? Um personagem atacante, com muitos efeitos secundários e com uma alta proteção, né? Consegue ficar 2 turnos aí invulneráveis por si só. Porém, demanda bastante energia, né? Demanda 2 energias todo turno, né? Se tu quiser ficar fazendo essa sequência dele. Então, muito provavelmente ele vai ser usado em times que conseguem gerar chakra ou em times que tem personagens que usam pouquíssimo chakra, né? Que é a maioria do meta do Naruto Arena, né? Ultimamente. Mas é isso então, pessoal. Análise dos personagens aí. Achei interessante, né? Muitos aí adicionaram coisas novas. E estão bem na temática deles, né? O Roshi está na temática, o Han, o Zetsu, o Madara e o Obito. Então eles acertaram, acho que muito bem aí, né? Muito bem mesmo. É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo aí, deixa o like. Se tem alguma visão diferente da minha, deixa nos comentários aí pra gente poder debater, poder conversar, né? Eu gosto muito de conversar sobre Naruto Arena e ver outras visões além da minha. É isso aí, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo.